Como que funciona a doação de um imóvel na hora do divórcio para os filhos? Pense a seguinte situação, advogada. O casal te procurou, disse que quer fazer o divórcio de forma amigável, que eles têm um único imóvel, que é o que eles moram hoje em dia, e o desejo deles é não dividir o imóvel entre eles, mas deixar esse bem para os filhos, já doar esse imóvel para os filhos. Como que tem que ser feito, quais são os cuidados que tem que ser tomado ali na hora de fazer essa transação e como que você, advogada, deve orientar e explicar isso para os seus clientes. A primeira coisa a se observar é que uma doação vai gerar o pagamento de ITCD, Imposto de Doação. Então, a primeira coisa a explicar para os clientes é que vai ter que pagar esse imposto, é preciso calcular, já faz um cálculo prévio, ver qual que é a alíquota do imposto no seu estado, quantos por cento sobre o valor venal do imóvel, veja como que é calculado e já apresente isso para eles. Diga, inclusive, que pode ser que o juiz não aceite essa doação através do acordo de divórcio e que seja necessário, inclusive, lavrar uma escritura pública de doação com o registro dela lá na matrícula do imóvel, com a averbação dessa escritura de doação na matrícula do imóvel. Ou, se for aceito através da celebração do acordo de divórcio, da mesma maneira vai ter que averbar esse acordo de divórcio na matrícula do imóvel. Mas vamos por partes, eu vou compartilhar minha tela aqui com você. A primeira coisa que você tem que definir com seus clientes é se vai ser uma doação imediata ou uma promessa de doação. Se a gente tem um imóvel que ele já está quitado, ele está no nome dos seus clientes, já pode ser feita uma doação ali de pronto. Agora, se for um imóvel financiado, você não consegue fazer essa doação imediatamente. Primeiro, porque com imóvel financiado, com alienação fiduciária, como é o financiamento da Caixa Econômica Federal, a propriedade do imóvel não pertence ainda aos compradores, porque ela está dada em garantia a esse financiamento. Só vai ser possível fazer a doação após a quitação integral do financiamento. Mas lá no acordo de divórcio pode ser colocada uma promessa de doação. Essa promessa ela vai ter validade, mas a cláusula dela precisa ser muito bem redigida, precisam ser colocados vários pontos que eu vou falar ao longo dessa aula. E como eu disse, para ter eficácia tem que ser feita através de escritura pública ou pode ser que o próprio acordo de divórcio homologado já produza eficácia. É importante colocar no acordo o prazo e a forma de cumprimento dessa doação. Então, a transferência desse imóvel para a titularidade, a propriedade dos filhos, vai se dar dentro de quanto tempo a partir da lavratura desse acordo de divórcio? Qual que é o prazo que os genitores vão ter para realizar todo o procedimento junto ao cartório de notas, junto ao cartório de imóveis? Prever penalidade por descumprimento, uma multa, caso o genitor, por exemplo, se recuse a assinar a escritura, a fornecer os documentos necessários para o registro na matrícula do imóvel. O que eu vejo muito na prática é que esse desejo de doar o imóvel aos filhos, algumas vezes vem mascarado de um desejo do homem de não deixar o patrimônio para a mulher. Então, isso não é uma regra, mas é algo que eu vivencio na minha advocacia enquanto especialista em divórcio para mulheres. O homem pensa que aquele imóvel é somente dele, afinal de contas, somente ele pagou pelo imóvel, mas foi adquirido durante o casamento. E quando chega ali para conversar sobre o divórcio, ele pensa assim: eu não quero que essa casa fique com essa mulher, eu não quero que ela tenha direito a nada que é meu, vou passar para o nome dos meus filhos. Ele vai, conversa com a mulher, mostra que é uma saída muito boa para proteger o futuro das crianças e a mulher acaba aceitando. Então, só que pode ser que lá no futuro ele desista dessa doação, ele não queira cumprir com a parte dele. Por isso que é importante uma cláusula muito bem estruturada e a gente prevê aqui multa também para o não cumprimento. É necessário também, já no acordo de divórcio, preste atenção, você vai fazer o acordo de divórcio, você tem que colocar nesse acordo todas as regras sobre a doação. Então vai colocar, se for necessário realmente lavrar a escritura, quem será responsável por fazer esses trâmites junto ao cartório de notas, quem vai ser o responsável por pagar os emolumentos e as taxas cartorárias, quem vai fazer o registro, a averbação lá no cartório de imóveis e quem vai pagar todos os custos, inclusive do imposto. Uma coisa muito importante que eu conversei com uma aluna hoje: usufruto e posse. Colocar uma cláusula dizendo
quem vai poder morar no imóvel? A genitora vai ter usufruto vitalício ou temporário desse imóvel? Por exemplo, ela vai poder morar no imóvel enquanto os filhos forem menores de idade e após atingirem a maioridade, eles que se resolvam, filhos e mães se resolvam. Ou então não, é um usufruto vitalício enquanto essa mãe estiver viva. Isso tem que ser conversado entre o casal, porque, por exemplo, se for feita ali a doação para os filhos, já pensou se lá na frente o genitor consegue a reversão da guarda, fica com a guarda unilateral das crianças e com a moradia dessas crianças? Então, a casa volta para esse genitor, volta para esse homem. Se você estiver advogando pela mulher, você vai ter que ter um olhar muito mais apurado e muito mais cuidado com essa questão. Se você estiver advogando pelo homem, da mesma maneira, explique para ele todos esses riscos, todos os pormenores. Se você estiver pelo casal, faça também, explique tudo. Nesse acordo de divórcio, já é muito importante você colocar cláusulas que vão entrar depois dentro da doação. Por exemplo, incomunicabilidade, para que esse imóvel não comunique lá com o futuro cônjuge desse filho, inalienabilidade, para que o filho não possa vender se ele não cumprir determinadas condições, impenhorabilidade, para o imóvel não responder pelas dívidas do filho, e reversão, cláusula de reversão, que é, por exemplo, se o filho falecer antes dos genitores, esse imóvel voltar para os genitores. Mas lembre-se do seguinte, a partir do momento que é feita ali a doação através do divórcio, do acordo de divórcio, ela é irreversível, não tem como desistir dela, mas pode ter essa cláusula de reversão para o caso de falecimento do filho. Colocar regras também de administração do imóvel, quem é que vai administrar esse imóvel, quem que vai pagar as despesas como IPTU, condomínio. Colocar também que a venda desse imóvel, enquanto os filhos forem menores de idade, ela vai depender de autorização judicial. Essa já é uma exigência da lei, mas é bom colocar para ter ali sempre essa informação. Outro ponto importante, na hora de fazer ali a minuta do acordo de divórcio, constando essa doação do imóvel, for mais de um filho, já coloque a porcentagem, a fração ideal para cada um desses filhos. Coloque então, se são 2 filhos, 50% para cada. Tem sempre que deixar, gente, o óbvio tem que sempre estar escrito. E, se possível, prever regras de uso, quem vai poder morar no imóvel, regras de venda futura, direito de preferência entre os filhos, para evitar dor de cabeça, porque a gente não pode deixar que os clientes pensem que é só doar, pronto e acabou, que existem várias outras questões envolvendo a doação de um imóvel para o filho. Aqui também prevê, já disse, o pagamento do imposto de doação e avaliar se a doação desse bem específico vai respeitar ali a parte disponível da legítima, que é até 50% do patrimônio de quem está doando. Aí existem algumas cláusulas estratégicas que eu coloquei aqui para vocês, dizendo que essa doação é condição do acordo de divórcio e que, se não for cumprida por alguma das partes, a outra parte vai poder entrar com execução desse acordo por descumprimento dessa cláusula específica, previsão de multa e tudo mais. Agora a gente tem que pensar uma situação muito importante do ponto de vista de proteção da mulher quando a gente fala. Eu já dei o exemplo para vocês de que algumas vezes esse tipo de manobra é feita exatamente para tirar o direito da mulher a ter acesso àquele patrimônio. Então você precisa verificar com a sua cliente, com os seus clientes, que isso vai reduzir a liquidez do patrimônio desse ex-casal. A partir do momento que doou, pronto, acabou, não pertence mais a eles, pertence ao filho. Isso, imagina a situação, se as próprias crianças precisarem de um dinheiro urgente para fazer uma cirurgia, vai precisar vender o imóvel, vai ter que entrar com uma ação judicial para ganhar autorização para a venda desse imóvel. Então pense só, vai gerar um outro custo, vai gerar uma demora e um risco até mesmo para a vida dessas crianças. Esse tipo de doação também pode acabar virando um instrumento de controle entre os ex-cônjuges e pode até mesmo criar um futuro conflito entre os filhos se não forem definidas regras bem claras. Se tiver ficado alguma dúvida sobre esse assunto, me chama no WhatsApp que a gente pode conversar mais. Eu tenho mais aulas que eu estou gravando sobre doação de imóveis, partilha de imóveis financiados, partilha de bens no geral. Então me acompanha aqui e me chama no WhatsApp também que a gente pode bater um papo sobre isso.